Fala galera, tudo bem? Estamos começando o nosso segundo podcast do Projeto Palimpsesto. A gente está aqui para conversar um pouco sobre o que é uma espiritualidade autêntica. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão buscando mais sobre a verdade, sobre aquilo que é transcendente, tentando entender melhor quem são. E nós estamos aqui nesse momento para refletir um pouco sobre isso. Hoje quem vai falar um pouco com a gente é o nosso amigo Renan. Ele vai se apresentar aí para você e trazer a reflexão sobre esse assunto. Olá pessoal, está com vocês aí, nosso segundo podcast, maravilhoso demais. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre a espiritualidade autêntica. A gente vai entrar um pouco no campo da estética também, a espiritualidade autêntica e a religiosidade estética. Francis Schaeffer, um escritor, ele disse que antigamente a gente vivia sobre uma visão de antítese. O que é isso? A gente tinha um padrão a se enxergar o mundo, entre o sim e o não. Então existia uma linha e a gente conseguia enxergar de fato o que era o sim, o que era o não, o que era a verdade, o que era a mentira. A gente vive num tempo diferente, diante de várias verdades. Até o Diego falou um pouco sobre isso no último podcast. Isso nos traz um problema, né? Porque a fé ela é inevitável, a religiosidade, essa busca da espiritualidade, ela é inevitável. Todo ser humano passa por isso. Ele nasce, cresce e se torna um crente. Um crente no sentido de busca da espiritualidade, de busca de uma religiosidade. Tem esse impulso inato dentro dele. Todo ser humano tem isso é inevitável. Todos os seres humanos têm essa tendência religiosa, né? Mesmo eles se considerando religiosos ou não, eles têm isso, todos nós temos isso. Todo mundo quer que a sua vida faça sentido e ela deposita a sua esperança em alguma coisa, algo que a leve para o transcendente, algo que faça sentido, né, que dê esperança. E todo ser humano é um intérprete comprometido nisso, né? Todo mundo se enganja nisso. Todos nós nos apegamos às nossas vidas tentando dar sentido a ela, tentando achar aquilo que faça que dê esperança, que de fato nos coloque no eixo. Então, todos nós desenvolvemos, inconscientemente ou conscientemente, nossos próprios sistemas de religião. Nesse sentido, todo humano, todo ser humano é irremediavelmente crente, religioso, crédulo, caçador de algo para depositar a sua confiança, em busca de esperança. E não há como se desligar disso, não tem como a gente desligar esse lado nosso. Todo ser humano adota para si algo que dê conta de carregar a sua existência, as demandas internas, as suas demandas externas, uma busca por algo que seja fora dele mesmo. E aí a gente desenvolve filosofias particulares da vida, carregamos conosco visões do mundo que moldam nossa forma de pensar, nossa forma de ver as pessoas, de ver aquilo que desejamos, que buscamos. Isso implica nas escolhas que fazemos, nas nossas ações, nas nossas palavras. Isso implica em todo o nosso ser, no ser humano como integral. Nenhum de nós se faz isso, né? Todos nós estamos ativos em busca disso. Todos nós moldamos as nossas vidas da maneira como olhamos para nós mesmos e a espiritualidade, aquilo que é transcendente, tem tudo a ver com isso, com o ser humano. Mas onde entra essa parte da estética, né? No começo, né? Que a gente começou falando. E quando eu falo estética, é onde a gente tende a descambar por conta do nosso tempo, onde a gente tem um tempo onde tem várias verdades, o mundo é plural, relativo, toda verdade é relativa. Então, onde a gente tende a chegar? Já que a gente não vive mais debaixo de uma visão, como disse Francis Schaeffer, de antítese. Né? Não existe mais essa linha que divide o sim e o não, a verdade e a mentira. Se tudo é uma verdade, onde a gente vai cair perante essa visão? É um quadro, o nosso tempo impor demandas sobre nós, aquilo que fazemos, com o discurso que somos o centro, com o discurso de temos condições de termos o controle das nossas vidas. A gente acaba criando uma religiosidade on demand, né? Naquilo que nos agrada, naquilo que a gente deseja. Isso implica na nossa identidade, né? Está muito associado àquilo que fazemos também. A gente está debaixo de uma visão de meritocracia, ou seja, todo indivíduo é capaz de prosperar diante das nossas capacidades, então a gente cria um deusinho lá igual àquilo que a gente espelha
e não vive mais sobre o transcendente emanando aquilo que a gente é, uma semelhança em uma imagem, mas é o contrário, a gente vive de maneira contrária, a gente espelha o Deus que a gente forma e a nossa espiritualidade e a nossa transcendência. E a gente é cobrado, né? A gente é cobrado debaixo desse sistema, ter uma vida organizada, bem vista, uma vida instagramável. Então a gente está o tempo todo se amontoando para tirar nossas selfies, vivendo debaixo desse modelo. Toda a narrativa, toda essa filosofia de mundo parece pregar que o ser humano pode alcançar sua própria glória, né, nesse mundo. Fama, sucesso, dinheiro e poder. Então, dentro de cada área desse tipo, né, fama, sucesso, dinheiro, poder, autoimagem, a gente cria um Deus, a gente tentar tornar isso, que é algo terreno, que é algo do nosso tempo, que é algo palpável, num Deus. A gente tenta dar uma eternidade àquilo que é terreno. Sofre, todos nós sofremos diante desse mal, diante dessa narrativa. Então, o homem não aceita, nós não aceitamos que somos finitos. Queremos eternizar os nossos feitos, nosso nome, e a gente vive debaixo de toda essa bagunça, né? De busca de sentido, de prolongar a vida, de colocar as nossas esperanças naquilo que está aqui, prolongar a nossa vida. A gente quer fazer operações de estéticas, operações plásticas, mudar a nossa identidade, o nosso visual, em busca disso, dessa transcendência, né? Mas nada disso vai dar sentido ao ser humano. Nada disso vai conseguir saciar as demandas desse coração inquieto. Nada disso vai sanar as inquietações do ser humano. Toda essa busca, toda essa criação de uma religião, de algo que é transcendente ao nosso gosto, ao nosso bel prazer, aquilo que a gente, né, deseja, está muito envolvido no ser humano. Deseja, a gente vai em busca. Somos como um tubarão em alto mar com fome, né? Em busca de sanar a nossa sede, a nossa fome. Então a gente vive em prol disso. A gente tem um objetivo, um telos, né? No sentido de objetivo de vida, uma visão de reino para matar a fome do nosso coração. E aí a gente vai criando deuses, a gente vai vivendo nessa perspectiva aí, em busca do transcendente, mas focado naquilo que é terreno, naquilo que é palpável, naquilo que a gente pode segurar. E a gente tem um grande problema, né, nesse sentido, porque a gente se torna cego, a gente igual à nossa criação de Deus. A gente não é capaz, esse Deus que a gente cria, não é capaz de carregar a nossa existência. E a gente tende a tentar se contentar com essa vida, com esse tempo, com aquilo que essa realidade pode nos trazer. Então toda a nossa esperança acaba estando desse lado da existência, desse lado, vamos dizer assim, da realidade, né? Como disse C.S. Lewis, que o homem está na ética por felicidade e glória, atrás das suas ambições e despreza a infinita alegria e glória que lhe é ofertada em Deus. Como uma criança ignorante que prefere brincar com bolinhos de barro na favela do que desfrutar com um grande banquete no palácio. Assim vive o nosso tempo. Então, quando a gente entra nesse campo da religiosidade, da espiritualidade, toda a narrativa do nosso tempo, todo o sistema, tudo que é falado, tudo que é desenvolvido, nos leva a pensar, então, que a religião é um discurso de prática. Pelo que eu faço, que eu idealizo e faço, como discurso, como prática, cada um tem a sua, cada um satisfaz com a sua. E não é bem assim. Existe um sociólogo venezuelano, Otto Maduro, que ele disse em seu livro Religião e Luta de Classes, ele diz o seguinte, quando ele define religião: religião é o conjunto de discursos e práticas referente a seres anteriores ou superiores ao ambiente natural e social. Em relação aos fiéis, desenvolvem uma relação de dependência e obrigação, ou seja, discurso e prática desenvolvidos numa relação de dependência e obrigação. Mas será que de fato isso é religião? Será que de fato isso é uma espiritualidade autêntica? É isso que define o transcendente, a espiritualidade, aquilo que vai conseguir carregar a demanda na nossa existência como ser humano? Não tem sido fácil nesse sentido, se pensarmos assim. Acabamos caindo então numa ética, numa moralidade, baseamos a nossa religião, a nossa maneira de pensar espiritualidade como ética e como moralidade. Virou um discurso religioso, ser ético e ser moral. De fato é isso. Se cairmos nisso, sempre pensaremos em termos de cumprir deveres externos por causa das nossas pressões externas. A gente sabe, pensando, refletindo, já no que foi falado no primeiro podcast aí, isso tem a ver com isso tem a ver com o que é interno.
Só precisamos ter força de vontade, só precisamos então ter vontade de fazer para cumprir e viver essa religiosidade, que é em busca de obrigação, em busca de cumprir os propósitos. Mas será que a religião é sobre moralidade, sobre ética? Isso me leva a pensar no texto do apóstolo Paulo, lá aos Colossenses, quando ele diz assim, ó, no verso 22 do capítulo 2 de Colossenses: todas essas coisas são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm algum valor na luta com as ações da carne, não têm valor nas lutas contra as inclinações do nosso ser, nas inclinações do nosso coração, naquilo que é interno, no nosso vazio existencial. Isso não tem valor. Essa religião estética, essa espiritualidade estética não tem valor diante das demandas do nosso coração. Ou seja, não lida com aquilo que é interno e não nos conecta com o que é eterno. E a gente cai justamente naquele que é a eternidade, Jesus Cristo. Jesus é a janela que conecta o que é terreno com o que é eterno. Jesus é aquele que vem e traz aquilo que é eterno para o que é terreno, e nos conecta como seres humanos ao que é eterno, à eternidade. E aí, Colossenses continua no verso 20: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos desse mundo, por que se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo? Sujeitar a regras, a práticas, a maneira de se fazer. Se Cristo veio para fazer tudo pelo ser humano e sanar as demandas internas do ser humano. E aí, no capítulo 3, no verso 1 de Colossenses ainda, diz: portanto, se vocês foram ressuscitados, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então é isso. Jesus é a verdade absoluta. É aquele que nos faz enxergar que somos falhos, caídos, as nossas demandas internas, o vazio do nosso coração é enorme. E somente Ele pode preencher. Somente Ele pode nos conectar com aquilo que é eterno. Somente Ele pode nos desprender dessa religiosidade estética que se baseia em moralidade, ética, que está em busca daquilo que fazemos e não daquilo que Ele fez por nós. É algo que, essa religiosidade estética é algo que nos deixa curvados sobre nós mesmos, olhando para baixo, mas Cristo é a janela da eternidade, que nos faz olhar para o alto. E aí eu queria saber dos irmãos aí, que eles têm a cooperar. Diga aí, Diego. É uma temática interessante. Eu fiquei bastante impactado com essa ideia, né? A gente sempre fala disso, mas eu acho que eu não esperava ouvir agora a ideia de que nós somos extremamente religiosos, né? Como se manifesta dessa forma. De fato, é algo que eu vejo essa busca desse reconhecimento como ser religioso. E procurar, por meio disso, alcançar, né? Como você falou, acaba tendo uma conexão com o que a gente falou anteriormente também, no outro podcast, que é a conexão do cara procurar naquilo que ele faz, a religiosidade, e não de fato fora dele. É algo que meio que se complementa mesmo, e não é à toa que se baseou esse texto em Colossenses, né? E banca esse assunto, né? Abarca bem essa conversa. Isso aí, galera. Finalizamos aqui o nosso segundo episódio. Em breve a gente vem aí para concluir esses debates, essas conversas, fazer o fechamento aí. Eu espero que você esteja aproveitando. Compartilhe com a gente aquilo que você tem pensado, aquilo que isso tem te levado a refletir. Até breve.